Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pod Paulo, aí, o podcast que eu estreiei algumas semanas atrás aí, e que eu tenho pedido para que você apoie, ajude a que esse canal, esse novo veículo de comunicação aí possa crescer cada vez mais. Eu te peço isso. Como é que você pode me ajudar? Seguindo Pod Paulo Oficial no Instagram ou se inscrevendo no YouTube, né? Ou se você encontrar em algum outro lugar, cortes, sei lá, no X ou cortes no TikTok, onde você vê, ajuda, compartilha, curte, comenta, deixa aí a sua força para que o trabalho possa continuar crescendo cada vez mais, tá? Pode Paulo Oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nos outros eu realmente não sei, mas se fizer nesse já vai me ajudar muito, porque depois os outros é consequência. Esse programa ele tem um apoio bem especial aqui da equipe Atlas, onde eu estou gravando esse podcast, porque ele ainda é itinerante, né? O Ângelo aqui abriu as portas da empresa dele com esse espaço super bacana, super bem equipado, não só equipado com os equipamentos, mas uma equipe ali que está nos dando todo o apoio ali numa sala que fica adjacente aqui, muito bacana. Então toda a equipe está muito de parabéns. Então obrigado. E esse podcast, ele é um patrocínio do Movimento Independente do Brasil, que é um projeto de dolarização e internacionalização de patrimônio da qual eu sou sócio. Se você tiver interesse, deve estar aparecendo aqui no TP as informações para você. Eu quero uma assessoria, estou pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, tirar meu dinheiro do Brasil. Está aí a sua oportunidade através do MIB, Movimento Independente do Brasil. É só clicar no mib.plus que está aparecendo aqui na tela. E também do Brasil para Leigo, que é a sua nova plataforma aí com conteúdo exclusivo, que inicialmente seria uma plataforma com conteúdo apenas meu, né, a ideia original, mas ela está se expandindo e nós vamos ter novas pessoas aí adentrando e fazendo parte, com bastante conteúdo educacional, bem-humorado também, político, jornalístico. Então vai ficar político, jornalista, estou fazendo aqui parecendo Bolsonaro, tá ok? Então você seja muito bem-vindo também no Brasil para Leigo, também está aparecendo aí embaixo. Tá certo? E eu quero, já sem mais delongas, já me delonguei muito, quero apresentar o nosso convidado de hoje, que está aqui com a gente. É uma satisfação falar com alguém que tem feito um trabalho que é tão importante, eu considero um dos trabalhos mais importantes que alguém pode fazer, inclusive pela direita, assim, né? Eu admiro muito quem dá a cara a tapa e quem se arrisca para mostrar a hipocrisia e incoerência no pensamento ideológico que a gente sabe, que a gente rechaça e eu, no meu caso, faço muito humor com isso, né? Ele não, ele vai lá e confronta cara a cara, porque eu estou falando com ele que nasceu em Jaciara, Mato Grosso. A gente que não é do lugar, a gente não fala do sul. Não pode errar, desculpa, eu sei que vocês têm uma rixa aí. Jaciara, Mato Grosso, ele é bacharel em teologia, eu não sabia disso, bacharel em teologia, atuou por muitos anos como professor de teologia, pregador do evangelho, hoje atua como ativista, palestrante, escritor, é um cristão na política e ele é ex-MST. Você sabe com o que eu tô falando? Conta com mais de 1 milhão de seguidores, 1,3, se eu não me engano, né? 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ele tá estourado aí, com todo respeito aí, né? Ele tá bombando nas redes sociais, porque ele tá fazendo realmente um trabalho, assim, muito bacana, muito legal, que merece toda a nossa ovação, nosso aplauso. Com vocês aqui, meu convidado, Pedro Pôncio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Paulão, poxa, cara, que honra. Inclusive, eu li isso aqui nesse livro vermelho, mas o vermelho é de propósito. Vou ver Não é o livro vermelho do comunismo, é o livro anticomunista. Pod Paulo, cara, que honra estar aqui. Vou criar o Pod Pedro também. Pod Pedro, junto os apóstolos ali. Exatamente. Enfim. Junto o Lucas. Ah, não, Lucas não era apóstolo. Lucas era historiador e acompanhava Paulo. Mas não era apóstolo, Não né? era apóstolo. Não era apóstolo, eu ia falar. Apóstolo. Mas já cometeu um erro teológico. Mas é evangelista. Escreveu o evangelho segundo Lucas. Paulão, que honra estar aqui, cara. De verdade, eu admiro demais o teu trabalho, irmão. Eu vejo, assim, essa onda que levantou o Brasil, que sacudiu, que despertou as pessoas. Ela, como se fosse um quebra-cabeça. E tem uma área do quebra-cabeça ali que é só sua, é só do canal Hipócritas, que é a questão da arte, da cultura, do humor, que vocês sempre trouxeram com tanta, primeiro, maestria, porque não é algo simples, né? Quem olha e morre de rir com um vídeo e tal, acha que é simples. Mas eu, que ainda, falando já de MST, participei muito ativamente dos bastidores, me envolvi com a cultura, eu sei o quanto é
minucioso criar uma história, contar algo para as pessoas através da arte. Então, me identifico muito também. Poxa, eu falo por milhões de brasileiros, sou muito fã teu. Então, obrigado pelo convite. Obrigado. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço. E eu quero já começar a nossa conversa falando sobre essa questão que hoje talvez seja o carro-chefe da tua apresentação, que é o fato de você ser um ex-MST, né? Explorar isso um pouquinho desse início de conversa para que a gente estabeleça até alguns critérios, porque eu imagino que deva ter gente que deve te seguir e às vezes talvez não saiba se, será que isso é um personagem que ele criou, o cara que é ex-MST, ou ele teve lá dentro de verdade? Então, se puder detalhar um pouquinho como é que foi essa tua experiência dentro desse movimento, como você foi cooptado de alguma forma, em algum momento foi sedutor, depois os seus olhos se abriram, escamas caíram, como foi esse processo? Eu vou te perguntando coisa no meio, se eu não te atrapalhar. Cara, primeiramente quero deixar contigo o meu livro, né? O Mínimo sobre o MST, que é uma coletânea de vários nomes da direita. Tem aí Ana Campagnolo, Rodrigo Constantino, Paulo Cogos, tem uma galera... O Rafael Satie lançou agora também o Mínimo sobre o capitalismo e a favela, presente para ti. Eu vi isso. E também a face oculta do MST, como sobreviver aos campos de doutrinação. E antes para começar já o bate-papo, né? Todo mundo me chama no bastidor assim e pergunta, cara, conta aí pra mim, você realmente foi do MST mesmo? Tipo assim, estamos só nós dois aqui, não tem nenhum vídeo, ninguém gravando o vídeo. Sim, galera, esse aqui sou eu com 11 anos de idade, já fazendo parte do Movimento Sem Terra. Aos 11 anos de idade, eu já era um soldado da Revolução Socialista. Eu tô segurando a bandeira do meu ídolo na época, Ernesto Guevara de la Sierra, que é Che Guevara. Estou ao lado da minha irmã e dos meus pais. Nesse dia, menos de um ano que eu já morava no acampamento do Movimento Sem Terra, nós caminhamos 90 quilômetros de marcha até a capital Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesse dia, depredei um carro. Nesse dia, quase coagimos pessoas. O cara estava dentro do carro e a gente massacrou o carro, depredou. Nós invadimos o INCRA. Nós coagimos pessoas lá dentro para servir cafezinho, porque afinal a gente estava lá tocando batuque, cantando as músicas do movimento. Eu me lembro uma música que a gente cantava, que é arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor, povo sem terra fez a guerra por justiça. Visto que não tem preguiça, esse povo é de pegar cabo de foice e também cabo de enxada. Que é um trocadilho de instrumentos de trabalho, mais instrumentos de luta. Então a enxada e o facão servem para você trabalhar no campo, mas também para matar alguém, se for preciso, sim. pela revolução. Foi-se o martelo, né? Sim. Tanto que Exato, os símbolos. Exato. Então tá aqui, ó, Gustavo Gayer, Ricardo Salles assinaram o livro, tem a assinatura do Onyx Lorenzoni e o prefácio de Marco Antônio Costa. Caramba. Presentão pra ti. Que legal. Obrigado. Leiam o livro A Face Oculta do MST. E eu vou dar um resumão assim, né? Como eu disse, muita gente me segue recentemente pelos vídeos na Avenida Paulista, pelas entrevistas e vê lá na bio do perfil, né, ex-MST, e não entende, pô, será que é mesmo? Será que é um personagem? Tem o Socialista de iPhone, né, que era um personagem criado por um influenciador de São Paulo. Mas, cara, a minha história é muito real e ela é uma história comum. Até 2022, a minha história era a história como de milhares de outras crianças que foram parar nos acampamentos do Movimento Sem Terra, que foram doutrinadas, passaram por um processo de lavagem cerebral, que os pais foram cooptados por conta da pobreza, da miséria, e o MST, ele não é um movimento social, ele é uma indústria cultural que manipula pessoas pobres, forma militantes, engana pessoas, usa voto útil. E antes de mais nada, muita gente também pensa que eu era um militante adulto do MST que traiu o movimento em nome do Bolsonaro, né? Então a direita ela fica toda perniciosa, assim, cuidado com esse cara que agora é bolsonarista, mas antes era do MST. Não tem nada disso. A minha história, desde o início, desde quando a minha história se tornou viral, no dia 7 de setembro de 2022, a minha história é a mesma, eu sempre digo para as pessoas. Eu não fui um infiltrado do lado de lá, do lado de cá, não. Aos 11 anos de idade, os meus pais estavam morando no Mato Grosso do Sul, vivendo em condições extremamente miseráveis, completamente vulneráveis. Pensa aí, pai alcoólatra naquele tempo, depois Jesus libertou meu pai do álcool, mas naquele tempo ele era muito violento, muito agressivo. A gente tinha uma vida muito pobre, muito miserável, dependente de ajuda de pessoas. Minha mãe, também desempregada, uma mulher evangélica que levava os filhos para a igreja, porque talvez ali conseguiria uma ajuda social. E aí,
eu sempre gosto de enfatizar isso onde eu passo. Quando nós estávamos quase passando fome, Paulo, não foi o Movimento Sem Terra que nos ajudou, não foi o PT que nos ajudou, não foi o PSOL, não foi nem o sindicato, nada. Quem nos amparou foi o projeto social da Igreja Assembleia de Deus. Ou seja, a esquerda tem as bandeiras de projetos sociais na prática, elas têm a bandeira do pobre, tem a bandeira do menos favorecido, mas na prática quem ajuda é as igrejas cristãs há 2000 anos atrás que fazem esse projeto social. Se não fosse a igreja cristã da Assembleia de Deus, a minha família passaria fome. Talvez morreríamos de fome, não sei, mas... Mas em que momento, se a gente fosse estabelecer uma linha do tempo, que eu sou meio a linha do tempo, o pessoal vai começar a pegar no meu pé. Timeline. Timeline, assim. Essa intervenção da igreja, da Assembleia de Deus, a igreja evangélica, foi antes ou depois do envolvimento com o movimento Sem Terra? Sim, você falou aí no livro, né, na biografia, que eu nasci em Jaciara, Mato Grosso. Isso. Então, vou voltar rapidamente para o Mato Grosso, um resumão. Eu estou morando no Mato Grosso, onde eu nasci, um vilarejo de 4.000 habitantes, contexto de miséria, pai alcoólatra, violento, mãe desempregada, pai desempregado. Quando fazia algum bico, gastava em jogos, gastava em bebida. 3 filhos para criar, eu sou caçula, mais 2 irmãos. A família tentava dar suporte, mas também não tinha muita condição. A igreja nos amparou. Minha mãe buscou refúgio na igreja e ela encontrou, tanto para ela quanto para os filhos, refúgio espiritual, refúgio social e refúgio psicológico. Porque eu participava das escolas dominicais e ali as tias me ensinavam princípios, valores na história de Davi, na história de Moisés. Eu tive contato com a fé e me identifiquei com Cristo, falei, eu quero isso para minha vida. Recebi promessas de Deus que eu seria pastor, que eu seria uma pessoa de influência, pregaria para multidões e tal. E aquilo começa a moldar o meu imaginário. Então eu sou uma criança muito precoce, porque eu já trabalhava com 8, 9 anos de idade. Eu vendia salgadinho, vendia geladinho na rua para tentar ajudar minha mãe. Quando meus pais não conseguem sobreviver naquelas condições, eles migram para o Mato Grosso do Sul, aonde morava a família por parte do meu pai. E lá, mais uma vez, tentando a vida, não conseguiram. Morando de favor, energia cortada. E aí eu quero fazer um parênteses para explicar o seguinte. A maioria das pessoas no Brasil, Paulo, elas não fazem ideia do que é realmente a miséria. E eu vou te explicar o que é a miséria. A pessoa entra num estado de sobrevivência que não importa quem é o prefeito, quem é o vereador, quem é o amigo, quem é o inimigo, não importa. Ela quer resolver um problema. Como eu vou colocar comida na mesa dos meus filhos no outro dia? O leite, como é que vai para a escola, se vai para a escola, como que eu vou fazer para sobreviver? Qualquer pessoa de outra religião, não importa se você é cristão, que chegar oferecendo a mão, uma ajuda, essa pessoa vai agarrar como se fosse a última esperança dela. Essa era a nossa situação, mais uma vez, no Mato Grosso do Sul, só que o ano é 2003. Quem está chegando ao poder em 2003? Lula. Qual que eram as promessas de Lula? Fome zero, era acabar com a fome. Ele era o analfabeto que chegou na presidência, o pai dos pobres, o homem que trouxe a revolução. E o MST e o PT surgiram muito tempo antes, já faz mais de 20 anos que surgiu o MST. O MST já é um movimento consolidado que agora aproveita essa onda da esquerda surgindo ao poder e faz o trabalho de base, que é ir para a periferia e dizer assim, olha, o Lula tá chegando ao poder, vai distribuir terra pro pobre, vai dar cesta básica, vem com a gente que ele vai resolver o problema da fome no Brasil. Não há ali uma promessa política, politizada, digamos assim, apenas uma promessa social. Vem com a gente que nós vamos resolver seu problema. Meus pais conversam com a comunidade, tá todo mundo indo lá se inscrever nessa reunião e ganhar um sítio, ganhar uma casa. Como assim eu não vou? Eu vou. Meus pais foram. Resultado... Isso vocês já tinham o amparo da igreja, já tinham sido amparados pela igreja Sim. em algum momento ali? Estávamos sendo amparados. Era um momento ali de amparo ainda. Entendi. Recebíamos cesta básica da igreja. E daí chegou tipo um convite, como se fosse, ó, pessoal, tem um negócio bom aí pra vocês aí, ó. Tem uma reunião ali que, se bacana. você for entender, se cadastrar, você vai ganhar um sítio, uma terra. Caraca. E agora, assim, tá todo mundo recebendo já. 2 meses, corta lá a fazenda, dá um pedacinho de terra para cada, te dá uma casa, um financiamento, você pode comprar uma vaquinha. É a resolução de todos os seus problemas financeiros. É um salto social. A promessa, ela vem muito carregada dessa esperança. E, cara, se tem uma coisa que move o pobre é a esperança. O pobre tem que ter esperança, senão ele desistiu da vida e aí ele parte para a tragédia. E os meus pais ouviram isso.
Tem uma questão espiritual que nem todo mundo entende, mas a minha mãe, que já era evangélica, já tinha muito relacionamento com Deus, ela teve um sonho e, de alguma forma, Deus disse para ela assim, vai, porque eu vou te usar lá para falar de Jesus para as pessoas. Uma longa história, mas a minha mãe, que já tinha um discernimento espiritual maior, foi. Na cabeça da minha mãe, ela estava indo como uma missionária. Então, poxa, eu vou lá, realmente Deus vai me abençoar, vai me dar uma terra, mas o meu propósito lá é falar de Jesus para as pessoas. Mas eu era uma criança de 11 anos. O meu propósito lá era ir onde meus pais iriam. Eu tinha 11 anos, eu era caçula. E aí, Paulo, eu chego nesse lugar. Para uma criança de 11 anos, era o paraíso. Eu andava descalço, de short, sem camisa, vivia no córrego lá, tomando banho, fazia muitos amigos. Era uma vida um tanto interessante, porque era como se fosse... Eu me lembrava, inclusive, isso aqui é interessante, os militantes já estavam prontos para doutrinar quem é que chegasse naquele acampamento. Prontos com as ferramentas do marxismo, da teologia da libertação, a ponto de dizer para nós que eles eram um movimento cristão. Então eu que era cristão, chego no movimento que também é cristão, me senti muito bem. E aí eles diziam alguma coisa no sentido assim, nós vamos guiar vocês à Terra Prometida. Inclusive eu tive a honra de participar de um documentário sensacional da Brasil Paralelo, assistam MST Terra Prometida, está disponível aí no stream da Brasil Paralelo. Que era a analogia que eles usavam, vamos dizer, o storytelling da parada. É o storytelling, você imagina, porque assim... Vamos para uma questão visual. Como é um acampamento do MST? Você tem lá, vamos supor, o meu acampamento, ele se chamava Osiel Alves Pereira. Então era um acampamento de 2.500 famílias. 2.500 famílias, a gente está falando de um contingente de 5, 6 mil pessoas, talvez. A gente está falando de mais ou menos 2.000 barracos de lona. Então tinha ruas, era um bairro só de lona. Tinha ruas, tinha onde você pode ir, onde não pode, tinha o beco, era uma cidade de lona onde as pessoas moravam e remetia muito àquela ideia do povo nômade no deserto caminhando em busca da Terra Prometida. Então era muito parecido. Meu fogão era lenha, tinha que buscar na floresta para cozinhar. Água, ou você ia no açude, que é um lago, lavar roupa, tomar banho, ou você cavava um poço para você tirar água para beber, ou... A minha cama, eu fiz ela. Eu fui no mato, cortei algumas varas, coloquei 4 forquilhas, fiz uma tarimba. Vamos lá. Então era uma vida completamente nômade. E a questão de... Desculpa, surgiu essa pergunta. A questão do saneamento básico, assim... Zero. Como que... Uma curiosidade de alguém assim, de menino de apartamento que foi criado... Zero saneamento básico. Um ambiente completamente insalubre. O meu chão era de terra batida. Eu lembro que eu via minha mãe varrendo, às vezes, e falava, mãe, de verdade, por que você tá varrendo isso aí se é terra que tá aí? Desculpa. Mas é engraçado, né? Lembranças. Não, mas não tem como não rir. Eu olho para aquilo e é cômico. Areia, porque por mais que havia a pobreza, mas havia também princípios e valores. Minha mãe era uma mulher cristã e ela dizia, não, eu sou pobre, mas eu sou bem higiênico, eu vou cuidar daqui, eu vou limpar. Molhava o chão para que ele ficasse mais batido, parecesse um piso, organizava a casa. Enfim, mentalidade de filho de Deus, né? Apesar de toda a miséria. Mas a grande questão é que eu sempre falo isso, mas eu vou ter que falar também, porque eu sei que você não vai se dar por satisfeito se eu não explicar isso aqui. Dentro de um acampamento do MST, é um sistema organizado, estreitamente organizado para manipular as pessoas e doutriná-las. Exemplo, deixa eu pegar esse livro aqui. Você tem aqui um acampamento do Movimento Sem Terra. E aí você tem ele todo organizado em núcleos. Você tem o núcleo da cultura, núcleo da educação, núcleo da segurança, núcleo... Enfim, você tem vários núcleos. Cada membro da família é obrigado a participar de um núcleo. Então, semanalmente, você tem reuniões e você tem líderes que vão te orientar no conteúdo a ser discutido nesses núcleos. Caramba, é uma coisa... É muito bizarra. Lavagem cerebral. E aí, dentro desse núcleo, por exemplo, núcleo da segurança. Os homens geralmente tendem a ficar com o núcleo da segurança porque eles fazem guardas nos 4 cantos do acampamento todos os dias. Então, você tem as guaritas, que os moradores se revezam para fazer a segurança do acampamento. Como funciona a segurança de um acampamento? Você tem a guarita, você é obrigado a portar uma arma, seja ela uma faca, um cacetete, uma arma de fogo. Raramente tinha arma de fogo, porque é uma coisa cara, mas tinha. E aí você faz a segurança do acampamento. A única regra é, se chegar a polícia perto, você pega um fogos de artifício que está ali do lado e você solta esses fogos de artifício. E aí é o mesmo sistema do crime organizado.
Soltou fogos de artifício, todo mundo, e aí tem uma lei pétrea no acampamento, porque as leis da sociedade não funcionam para um acampamento. Existem leis próprias. O João Pedro Stede, ele falou isso, inclusive, no Flow Podcast, só você dar um Google aí. E aí a regra pétrea é, não importa o que você esteja fazendo, qual o teu grau de hierarquia, se você ouviu fogos de artifício, pegue uma arma e vá para a guarita. Porque quando soltam fogos, fica uma fumacinha ali, certo? E aí dá para identificar mais ou menos qual é o lado da guarita, norte, sul, leste, oeste. E você vai para lá para fazer a defesa do acampamento. E aí eu sempre conto isso porque é uma cena que não sai da minha cabeça, que eu estava na floresta buscando lenha para minha mãe cozinhar, eu tô com um facão, tô com um bornal, um estilingue, e aí eu vejo a primeira vez esse fogos de artifício. Eu ouvi, saí correndo da floresta e eu vejo aquela cena, parecia um formigueiro. Sai gente de todo lado, brotando da terra, saindo com pau, com pedra, facão, e indo pra guarita fazer a defesa do acampamento. As crianças vão sendo empurradas pra frente para que elas façam a defesa do acampamento e sirvam como escudo humano, mulheres e crianças. E o policial sacou a arma, ficou desesperado, nunca tinha visto aquilo. Ele tá com a arma aqui em punho, calma, eu só vim conversar. Eu tô com um mandado aqui de busca e apreensão, de mandado de prisão para um bandido que se infiltrou aí no acampamento, eu só quero conversar com a liderança. Quem é a liderança? Aí o líder tava do meu lado, mas é proibido falar quem é o líder. E aí o povo gritava, todos nós somos líderes, aqui não tem líder. Desmonopolizava para não serem culpados. E aí eu me lembro dessa cena, aquela muvuca, alguns gritando as palavras de ordem, mataram Tchê, mas não mataram o fruto. O MST está crescendo por minuto. Reforma agrária quando? Já, quando? Já. MST, essa luta é para valer. E aquele alvoroço, e eu na frente, com um facão na mão. Foi tão massificado que foi tão repetido que tu lembra das músicas e dos gritos de guerra até hoje. Tudo. Eu lembro de poemas. Eu vou citar depois para vocês. Fiquem aí que eu vou citar o poema Satanás Desocupado. Caramba. Muito, muito bizarro. Aí você tava com a faca, desculpa. Eu me lembro com o facão na mão, olhando para tudo aquilo, lembrando das aulas na cultura de que os meus heróis eram Che Guevara, que matou em nome da Revolução, eram Fidel Castro, eram Carlos Marighella, que escreveu a cartilha Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, ensinando a explodir bomba, assaltar banco, matar policial. Eu olhava para tudo aquilo e eu tinha aquela memória do cristianismo que mostravam também, Moisés também matou, Davi também lutou nas guerras. Peraí, quer dizer que então eu posso ser um soldado da Revolução? E eu pensei, se o militante mandar, eu mato esse policial. Caramba. Com 11 anos de idade. E se eu não matar, eu morro pelo movimento. Porque eu estou aqui fazendo a revolução. Então, eu me lembro dessa cena e cada vez que eu lembro é muito bizarro. Te deram esse senso de pertencimento, de causa. De causa e de até um sacrifício, até um Sim. mártir, né? Tipo, Por que o nome do meu acampamento era Osiel Alves Pereira? Osiel Alves Pereira foi um mártir do Movimento Sem Terra que morreu no massacre de Eldorado dos Carajás, enfrentando a polícia armada. E quando o policial colocou a arma na cabeça de Osiel, ele disse, negue o MST ou nós te matamos. E Osiel, com 17 anos de idade, morreu dizendo, viva o MST, viva o MST. Nunca existiu isso, mas criaram uma mitologia em torno criaram de... Criaram uma mitologia em cima de um jovem que realmente morreu em Eldorado dos Carajás num confronto com a polícia. Criaram essa história do negue o MST. Criaram. Era heróico, era inspirador. Sim. Isso vai motivando você a sentido. viver por algo maior. Claro. E Osiel realmente... É parecido com o que acontece no tráfico, eu estou comparando. Não, assim, dentro do cristianismo tem a gente entender e assumir e trazer para si, viver a Cristo, Só que no cristianismo a gente morre pela fé, não mata pela fé. É a grande diferença. Exato. E eu não fazia sentido que tinha esse nível de... Eu te interrompi de novo, pode continuar. Foi isso que foi feito na juventude hitlerista. É isso que é feito na Al-Qaeda. É isso que é feito nesses grupos de seita religiosa. Então eu vivi essa experiência. E para mim era meio que natural. Porque apesar da deturpação teológica que fazem, para mim eu estava lutando pela fé cristã. Porque apresentaram para mim que Che Guevara e Jesus eram praticamente a mesma personalidade. Então, poxa, se Che Guevara matou e ele é tão cristão quanto Jesus, e eu sou cristão, então tá tudo bem Che Guevara ser meu herói e eu matar por essa causa. É um processo realmente de lavagem cerebral, domínio dos sentidos. E Osiel Alves Pereira realmente morreu, mas foi um jovem que chegou no movimento com 15 anos
um adolescente. Uhum. E quando aconteceu o confronto com a polícia em Eldorado dos Carajás, ele já havia... ele já se tornava uma liderança. Ele recebeu o apelido de Zumbi dos Palmares. Tem a história de Osiel. E o movimento faz, até hoje sobe em cima do caixão dessas 19 pessoas que morreram lá no confronto com a polícia, para fazer política. Se você for no site do MST, você vai ver um panteão de deuses que eles exaltam de pessoas que foram vítimas do movimento, morreram porque foram vítimas de lavagem cerebral, tiveram suas vidas destruídas, família perdendo seus parentes, e o MST usa isso até hoje para enaltecer essas figuras e continuar criando acampamentos que são indústrias de manipulação no Brasil. Nossa. Percebe? Uhum. Então, por exemplo, quando eu estive com o Bolsonaro em 2022, o que ele mais teve curiosidade de conhecer a partir de mim foi o que acontecia nos encontros sem terrinha. Encontro sem terrinha era para crianças. Sim, encontro sem terrinha é quando uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, as crianças são tiradas dos pais em todos os acampamentos, levadas para uma fazenda mais retirada, e elas passam ali cerca de 15, 30 dias recebendo uma gama de doutrinação mais intensa ainda. Caramba. A ponto de você descer do ônibus e eu me lembro de receber uma boina do Che Guevara. Não era essa aqui não, que essa aqui é bonita. É portuguesa, inglesa, na verdade. Mas eu recebi uma boina do Che Guevara. Eu passava a semana inteira compondo poemas, canções ao movimento, de heróis do movimento. Compunha, você chegava a escrever também? Sim, a gente era... Eles dividiam várias dinâmicas, a semana inteira era dinâmica. Então, dividia os grupos, você pintava heróis do movimento, outra hora cantava rap. Eu aprendi a cantar raps do Mano Brown naquela época, como chama, Vida Louca, né? Uhum. Era muito comum essa cultura de periferia do nosso meio, e a gente aproveitava essa vibe de cultura para criar gritos de guerra, canções, raps sobre as figuras revolucionárias. Então, eles aproveitavam a ferramenta da arte e da cultura para nos transformar em protagonistas que seriam os próximos líderes do movimento, militantes. Então, Escola para as crianças de dentro do movimento, como funcionava? Tinha escola? Primeira, quarta série, quinta? Tinha a escola. Obrigatoriamente, as crianças precisam estudar. E o movimento se aproveita disso para criar as escolas do Movimento Sem Terra, que tecnicamente, no papel, vai ser uma escola normal, que vai ensinar geografia, português, biologia e tal. Só que os professores são eles que escolhem. Uhum. A forma que a escola vai ser conduzida é completamente da diretoria do movimento, dos militantes. Então eles colocam um militante que tem 1 mês de faculdade para dar aula pro teu filho, para mim, no caso. Eu me lembro do professor na sala de aula estudando para a faculdade. Aí eu não entendia muito, mas eu falava assim, professor, mas como que é isso, esse negócio de faculdade aí? Você não tem que primeiro fazer a faculdade para depois ensinar? E ele, não, eu estou no 2º semestre. E eram os meus professores. Ou seja, eu fui emburrecido nas escolas do MST, Paulo. Com 20 anos de idade, quase 20 anos de idade, eu cheguei na cidade para estudar o 3º ano do ensino médio. Eu entrei em apuros, cara, porque eu não sabia o que significava vestibular. Eu não sabia o que era uma faculdade. Eu não sabia quem era Hitler. Eu nunca tinha ouvido falar em Segunda Guerra Mundial. Eu não entendia nada da história do Brasil, do mundo. Eu não entendia muito pouco de geografia, de biologia. Era tudo uma névoa na minha mente. Isso faz 14 anos. 15. Vamos colocar um pouco mais, uns 15, 16 anos. Uhum. 15, 16 anos, né? Que eu chego na cidade E você viveu sob essa influência dentro do acampamento MST? Sim. Foi quanto tempo? Quantos anos? Não sei. Eu sempre arredondo para quase uma década, porque foi aproximadamente 7, 8 anos. Uma data exata. Só que, apesar de eu morar na cidade de Dourados, eu praticamente continuava morando no acampamento, no assentamento, porque eu voltava todo final de semana, então o meu vínculo ainda estava ali. Por um tempo foi só no acampamento e depois, por algum motivo, assentamento depois. Que é quando você recebe a terra. Ah, tá. Então, por um tempo foi no acampamento, depois no assentamento e depois, por algum motivo, você foi morar na cidade. 2, 3 anos ali que eu mantenho aquele vínculo ainda muito com a história, com a mentalidade. Só que daí eu começo a prosperar na cidade trabalhando e eu começo a romper. E aí eu rompo de vez e começo a ir muito menos lá no assentamento. E prosperar te fez...
essa distância física do assentamento, ela foi começando a quebrar um pouco algumas máximas, algumas verdades que tu tinha, ou isso foi depois? Ou você já começou, peraí, tal coisa é assim aqui fora? É assim que funciona? Então, a minha vida dentro do acampamento era uma dualidade que eu não sei explicar, porque ao mesmo tempo que eu era um militante do MST e trabalhava na cultura e me envolvia nas manifestações, quando chega no assentamento que você recebe a tua terra, o MST perde um pouco de força de engajamento dessas pessoas. Cada um quer cuidar da sua vida agora, da sua terrinha. Então, as manifestações elas se tornam menos recorrentes. Então, uma vez a cada 3 meses, 2 meses. Então, você está muito mais preocupado em cercar o teu lote, construir uma casa, trabalhar. Trabalhar, enfim, na questão rural ali. Sim. Então, nesse tempo eu me aproximei muito da igreja evangélica, porque havia um pastor que começou a plantar igrejas de lona dentro do assentamento, igrejas da Assembleia de Deus também, outras Deus é Amor, e eu começo a me aproximar do pastor, porque eu tinha aquela memória cristã, eu começo... E eu não tenho teologia para discernir o que eu sou, quem é Deus, eu simplesmente estou ali naquele meio. Quando eu saio dessa bolha, que eu vou começar a trabalhar na cidade, comecei a trabalhar 1 mês como servente pedreiro, no segundo mês consegui uma profissão como auxiliar de padeiro. 1 ano e meio depois, eu me torno padeiro profissional. Depois de 1 ano, eu torno vendedor. E a partir das vendas, aí eu percebi que eu tinha o dom, talvez, da comunicação e sabia muito bem vender uma ideia. E eu começo a prosperar realmente com as vendas. Depois de quanto tempo? Eu, assim, a minha prosperidade, eu já declaro no primeiro mês que eu trabalhei, cara. Porque eu trabalhei de servente pedreiro, eu peguei R$ 750 na época na minha mão e eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, cara. Até pouco tempo atrás dessa data, as minhas roupas eram todas de doação. Eu não me lembro de entrar numa loja e comprar uma roupa, a não ser alguns meses antes que eu tinha trabalhado numa fazenda lá e consegui um recurso, mas antes disso, minha roupa era de doação, ganhava um sapato maior que o pé, colocava um papelão. Eu morava na roça, era um anônimo, morava no fim de mundo mesmo, no assentamento, ia na cidade 1 vez ao ano, não tinha contato com rede social, com tecnologia, nada. E quando eu chego na cidade, que eu começo a trabalhar, que eu pego o meu primeiro salário, o que eu faço? Eu compro uma bicicleta. Cara, essa história parece muito fake news, mas ela é muito real, porque eu tenho provas, eu encontrei com o Marcão, o Studart que tá ali no bastidor, teve contato com o Marcão, esse cara ele veio passear em São Paulo, eu encontrei ele no MASP, e a gente bateu um papo, ele contou pra toda a galera lá e validou essa história, porque ele era dono de uma bicicletaria, e eu chego na cidade, primeiro mês, comprei uma bicicleta com ele, porque ele me viu que eu era muito trabalhador, e falou, cara, teu irmão tá aí, ó, enfim, teu irmão tá aí um tempão com a bicicleta velha, eu falei pra ele trocar aquela bicicleta. Eu vi que você é um cara bastante trabalhador, escolhe uma bicicleta aí que eu vou te vender. Eu falei, cara, mas não tem dinheiro. Não, eu vou te vender, você vai me pagar parcelado. Comprei uma bicicleta nova. Pô, na época, uma bicicleta pra mim era o auge, né? Tinha lá quase 20 anos de idade. E eu lembro que eu comprei aquela bicicleta e comecei a fazer um raciocínio meio lógico. Falei, cara, eu tô trabalhando bastante pra comprar essa bicicleta e tô muito feliz. Mas tem um monte de amigo meu, amigo do meu irmão que eu tava conhecendo, os caras é meio vagabundo, tá ligado? Os caras não trabalham como eu, não tem bicicleta, andam a pé. E aí eu começo a perceber que o socialismo ele não fazia muito sentido. Porque esses amigos eram de dentro, só para eu entender? Da igreja. Era da igreja? Amigos da igreja. Não necessariamente do assentamento? Não. Eu tô na cidade, já em Dourados, trabalhando. Primeiro mês que eu trabalhei. E eu já tinha saído para morar em Dourados, Mato Grosso do Sul. Minha irmã casou, morava lá. E ela me deu um quartinho lá para eu morar, para eu ficar. Então eu tô... Meu primeiro mês oficialmente trabalhando na cidade. Sim. Aí conheci um amigo do meu irmão, que tinha uma bicicletaria, o Marcão, lá em Dourados. E o Marcão fala, cara, você é um cara muito trabalhador, escolhe uma bicicleta aí que eu vou te vender. Porque você tá andando a pé, longe e tal. Eu comprei essa bicicleta, paguei 5 parcelas de R$ 50, que foi R$ 250 na época. Você tá falando que você percebeu que os amigos do seu irmão eram meio vagabundos. A galera, uns jovens ali do ciclo de amizade nosso, da igreja, tinha uns caras que não estavam trabalhando como eu. E aí começa a entrar uma coisa assim meio... Não é teórica, é um instinto, sabe? Que te mostra alguma coisa assim. Que depois de muito tempo você começa a perceber, analisar os seus sentimentos e entender que nem sempre uma libertação ela é racional. Só acontece, depois você pensa, poxa, como isso aconteceu? Como eu cheguei a essa conclusão? E eu me lembro desse sentimento, de pensar assim, cara, as pessoas são diferentes.
elas são diferentes, elas querem coisas diferentes, têm habilidades diferentes. Como é que eu vou dividir os recursos da humanidade de forma igual se as pessoas não querem trabalhar igualmente, não vão dar o mesmo sangue, o mesmo suor para conquistar coisas? De uma forma, vamos dizer, rudimentar, você estando na cidade, você começou a comparar, pô, um mês aqui eu trabalhei, ganhei meu dinheiro, já consegui comprar. Esse pessoal já estava aqui, não estão fazendo. Por que eles não estão fazendo? Peraí, você começou os primeiros conflitos com aquilo que você tinha uma década aprendido? Foi mais ou menos isso? Sim, porque dentro do MST, talvez se eu pudesse descrever para você, qual é a maior maldição que o MST proporcionou para você e para sua família? A ideia de que eu era vítima. Porque pro MST você é pobre porque você é vítima. Você é pobre porque alguém é rico. E alguém só é rico porque você é pobre. Se ele não tá te roubando agora, o pai dele roubou teu pai. Ou o avô dele roubou teu avô. Caramba. É um ódio de classe muito grande. Eu odiava fazendeiro, irmão. A imagem do fazendeiro pra mim era a imagem de um monstro que roubou a tua família. Que tirou toda a tua dignidade. Você só não tem algo na tua vida, um carro. Na época tava começando a era dos celulares, né? Todo mundo comprando celular que já tinha MP3. Uhum. Você só não tem aquele bem porque o fazendeiro é rico. E ele roubou de você. Caramba. Quer exemplificar isso? Eu lembro quando eu sonhava em pegar o papel em um teatro que nós fazíamos nas escolas e universidades. Pelo MST. Pelo MST. Lá no MST, na Cultura, a gente fazia um teatro que eu apresentei na cidade, nas marchas do movimento, transmitia no SBT da cidade, ficava muito feliz, porque, vou sair no SBT apresentando aqui o teatro do movimento. E era a luta do pequeno camponês contra o grande fazendeiro. Uma luta de boxe. E aí tinha a plateia e o juiz. O grande fazendeiro, o pequeno agricultor. De vez em quando eles trocavam socos e cada soco era uma fala. Então, por exemplo, o fazendeiro dava um soco e dizia: nós somos o maior produtor de soja, tá. Aí o pequeno camponês dava um soco e quando ele dava um soco a plateia gritava com os cartazes: mas o MST é o maior produtor de arroz, batata, milho, feijão. E aí ficava essa luta de boxe trocando, enfim, argumentos. Enquanto acontecia a luta de boxe. E aí, em um dado momento, o fazendeiro estava apanhando do pequeno camponês, que é o MST, é o camponês. E aí, quando ele está perdendo, ele suborna o juiz. Ele passa dinheiro para o juiz pausa a luta e entra as chamadas garotas do ringue, a ring gears, né? Ela entra com a plaquinha. Só que ao invés da placa, ela entrava com uma injeção que a gente fez de papelão numa oficina. Uma seringa muito grande. Tava escrito Roundup, que é um agroquímico, né? Que para matar mato, mata-mato. Né? Que eles chamam de agrotóxico. Pejorativamente de agrotóxico. E esse agrotóxico que eles dizem que tem lá no site do MST que todo brasileiro consome 7 litros de agrotóxico por ano. Nossa. Se isso fosse verdade, todo mundo estava morto. Extinção do Brasil. E eles demonizam, né, o uso de agrotóxico. E ele injeta como se fosse uma adrenalina no fazendeiro que estava morrendo e ele se potencializa, se energiza. E aí ele começa a crescer e ele vai massacrando o pequeno camponês. Como quem diz assim, o pequeno camponês só não consegue produzir porque tem um grande fazendeiro que usa Roundup e essa tecnologia que roubou você e tá te matando aqui, ó. E vai sendo uma guerra de narrativas e no final o pequeno camponês é assassinado pelo fazendeiro. E aí tinha vários poemas, aí eu vou falar o Satanás Desocupado. Para ilustrar a ideia do quão maligno era um capitalista, eles usavam a figura de George W. Bush, que era presidente dos Estados Unidos. E aí eles nos ensinavam, nos encontros sem terrinha, esse poema chamado Satanás Desocupado, que era realizado em um outro teatro, onde esse poema era citado no meio do teatro. Tem um caderno, eu vou te mostrar depois, Patativas do Assaré, que é um caderno de teatros e músicas que eles ensinam como você doutrinar nas escolas e universidades. Um desses era o Satanás Desocupado, que dizia assim: Satanás Desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos, leite de canguru, a urina de 3 gambás e a tripa de urubu. O espírito de Caim, cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta.
1 litro de estricnina, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e um marimbondo caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela para ferver. E assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás, achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou apuche. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Caramba. Isso era um poema para expressar o amor ao capitalismo. Nossa. E aí você imagina o que é isso no imaginário de uma criança, cara. Personificou o mal através de uma poesia, mas que faz parte apenas uma das ferramentas dentro de todo um sistema de doutrinação que não parava nunca, incessante. Tem vários poemas, eu lembro de alguns outros que sempre traz essa... O povo brasileiro tem guardado na memória o que aos 500 anos esqueceram de nossa história. Tudo que conquistamos, precisamos avaliar para não cometer outros enganos e de novo voltar a errar. Está estampado em cada rosto, não adianta esconder, a nação sente desgosto com esse modo de viver. A maior riqueza dessa terra, a maior riqueza dessa terra pertence a esse país, por isso a nação pergunta por que somos infelizes. A maior riqueza dessa terra pertence à União, mas ao privatizarem não consultam a nação. Falam muito em liberdade, numa grande democracia, mas se falar muito a verdade, pode não ver o outro dia. Nesse país tudo tem um preço, há coisas que se duvida, eu não sei quanto eu mereço, quanto vale a tua vida? Está tudo dominado, como diz o inimigo. O país mais cobiçado começou a ser vendido, imperialismo americano. Já não temos tanta fortuna, ó Brasil dos brasileiros, estão trocando a identidade para país do estrangeiro. A natureza é cada vez mais pobre, tudo está se acabando, até a água como pode, cada rio já tem um dono. Devemos olhar para o inimigo e dizer o que é errado e o que é certo. E dizer para os Estados Unidos, vai cuidar do seu deserto. E aí vem aquele sentimento, né, revolucionário. Vamos todos dar as mãos e provar para os estrangeiros que quem manda nessa pátria é o povo brasileiro. E aí todo mundo aplaudia, aquele sentimento revolucionário. Gritávamos palavras de ordem. E é sempre um ambiente de seita religiosa, Paulo. Caramba. Sempre é inacreditável, um cara. Eu não sabia que tinha esse nível de doutrinação. Não fazia ideia. Eu não fazia a mínima ideia, na verdade, não dá para explorar. A gente pode fazer um outro dia só para falar de mística. Mas a mística, ela é o que define o MST como seita religiosa. No meu livro, eu denuncio o MST e eu provo que ele é uma seita religiosa. Não é uma tentativa de ofender o movimento quando eu digo isso. Eu provo que o MST tem um DNA religioso de forma intencional, que começou como teologia da libertação, mas criaram a própria religião a partir da mística. Toda reunião, diz para você que tem os núcleos, cada núcleo uma pessoa da família participa e que é semanal. Toda reunião de núcleo só começa depois que é realizada uma mística, que é uma espécie de ritual. É um ritual mesmo. Um ritual que envolve poesia, frutos da terra, ferramentas de trabalho, uma palavra meio aleatória, que é criado ali naquele ambiente. Coloque a palavra mística, MST, no YouTube, que você vai ver um monte de mística. Você vai ver umas bizarrices lá. Que se assemelha muito com esse novo conceito de arte moderna, onde um cara veste de mulher e sai rodando e pega um batom, mete na cara. Uma coisa meio sem sentido. Isso é muito parecido com o que é mística. Isso é muito profundo isso, porque eles tinham... Porque precisa ter um cuidado muito grande, um entendimento muito profundo para entender que um ritual como esse é algo de extrema relevância para imprimir conceitos já... Como se fosse para... É isso que eu estou falando, para abrir o entendimento para algo... para algo como se fosse espiritual mesmo, como se fosse algo para... É um ritual para dar aquela intenção, aquele entendimento de que você está se envolvendo em algo metafísico. Sim. Até, uma parada meio transcendental. Mas isso é feito de forma intencional, Paulo. O João Pedro Stedley, no livro dele Brava Gente, tudo isso tem citação no meu livro. Eu extraí citação do presidente nacional da cultura do MST, em uma live aula, ele ensinando outros militantes como fazer militância, e ele fala que a ideia de mística do MST, ela vem dos mistérios de Eleusis, da mitologia grega, que remete
a deusa Perséfone, que era a deusa da agricultura, que era cultuado com teatros, danças, passeatas, frutos da terra e rituais sexuais. Cara, isso tem não sei, tu é teólogo, né? Tu vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso, mas isso tem um peso de idolatria gigantesco. Satanismo, cara. Satanismo. Que ele remete, inclusive, ele dá o nome, a deusa tal, sim, da agricultura. A mística. O Leonard Boff tem livros tentando criar uma teologia da mística. Mística e espiritualidade. Livro de Leonard Boff. Frei Beto, Ademar Bogo. Esses caras tentaram criar um sistema religioso mesmo. Tem livros dele. E hoje, e aí talvez a questão mais importante é que isso está hoje totalmente inserido dentro das universidades. E ninguém sabe de onde vem. Eu sei, vem do MST. Eu conheci a Daisy em outro podcast, a gente trocou uma ideia incrível. E ela foi uma aluna que tinha a bolsa do Pronera, porque o pai dela é uma liderança do MST nacional, apesar dela ser liberal. Ela não tem vínculo nenhum, mas o pai dela ela é um Pedro Pôncio, vamos dizer assim? Sim. Ela é alguém liberta, Sim. também que se considera alguém que conseguiu... Exato, mas no caso dela, ela não faz tanta militância com isso. Enfim, é mulher, jovem, enfim, tem que ter coragem, só irmão. Saiu fora assim, tá podem falar o que quiser de mim, mas eu tenho culhão, irmão. Sim. Eu tenho culhão porque eu já enfrentei ameaça de morte, de facção criminosa, eu recebo ameaça diária. Militante do PSOL do MST me agride na Paulista, direto. Pelo menos uma vez o cara me deu um soco, caí, depois descobri que era um militante do PSOL aqui, do ABC. Mas foi do nada? Eu tava no meio de uma discussão, ele aproveitou ele um tumultozinho, tava me cercando, né, esperando o momento certo. Quando criou um tumultozinho com a galera dele, ele apareceu, me deu um soco no meu câmera, e eu identifiquei o vagabundo depois. É militante do PSOL, líder do MST, um dos líderes aqui de São Paulo. Tô processando ele por agressão, fiz corpo de delito. Mas isso é um chamado, cara. Assim, desculpa, eu não gosto muito de espiritualizar, assim. Eu não sou um cara que fica espiritualizando tudo. A gente até tá falando sobre isso hoje Eu aqui. espiritualizo, pode ficar à vontade. Porque mas é uma... espiritual discerne as coisas espirituais. É uma vocação, é uma coisa assim, alguém liberto, chamado para libertar, assim, né? Eu não tinha noção do nível de comprometimento até espiritual da parada, assim, essa parada da mística que você está mencionando, o nível de doutrinação, o nível dos rituais, a coisa ritualística que existe em torno disso. Como que você se libertou? Eu vou usar a palavra libertação para falar sobre isso. Palavra. Como foi essa conversão? Você deu um primeiro indício, você falou assim, eu recebi meu primeiro salário, olhei as pessoas e vi, poxa, eles já estão aqui, eles podiam estar fazendo o mesmo que eu não estão fazendo. Como é que eu vou? Eu ganhei 1.750, eu vou dar para eles? Não, eu trabalhei aqui para... A meritocracia já começou já derrubou um pedacinho do muro, já se quebrou. Mas como foi o processo? Levou muito tempo, levou anos, foi um negócio assim que foi aos poucos, mas ainda é bom. Mas aqui, não, mas talvez não seja tão bom. E teve algum dia que quebrou e caiu por terra completamente, assim... Caramba. É aquela música. Explosão. Explosão. Como foi? Não teve isso. Não teve isso. Não teve um momento específico. Foi uma epifania. Não teve essa epifania. Foi uma construção. Foi gradativo. E eu vou te explicar por quê. Teve várias epifanias, na verdade, né? Porque foram várias, assim, onde... Se eu pudesse delimitar um marco zero, onde as escamas caíram dos meus olhos... Foi dentro do seminário, estudando a Bíblia, fazendo teologia, que eu descobri que, na verdade, o marxismo ele é um anticristianismo. E aí eu que me considerava cristão, mas não tinha o conhecimento da teologia, da Bíblia, eu cheguei à conclusão, não dá para ser cristão de esquerda, não dá para ser cristão e marxista, não dá para ser cristão e revolucionário. O que eu sou? Eu tenho que me definir. Eu vou ficar com Jesus e vou combater aquilo que Jesus combatia. Isso tu tinha mais ou menos uns 20... Foi em Anápolis já, em Goiás. Eu já morava em Goiás. Uhum. Já tinha uns 24 anos de idade. 25 anos de idade. Uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás. Exato. E aí eu tive uma jornada de uma década de estudo, leitura. E o seminário teológico, ele me trouxe uma libertação não só do marxismo, mas da ignorância. A teologia, estudar a Bíblia, por exemplo, cara, eu estudei antropologia na teologia.
E ao estudar o homem, a beleza da criação, o homem dotado de sentimento, de corpo, alma, espírito, eu comecei a estudar, por exemplo, psicologia, anatomia, biologia, e comecei a ver a maravilha da criação de Deus. Então eu me libertei das amarras da ignorância, não somente do marxismo. Eu comecei a estudar sobre tudo. Uhum. E eu nunca quis nem pretendi ser um baita intelectual. Não vou aqui, poxa, como eu sei quem é a escola de Frankfurt. Eu estudo tudo isso hoje, entendo, posso debater com você que horas. Ensino, inclusive, sobre isso hoje. Mas eu nunca pretendi ser um grande intelectual, até porque não dá tempo, pô. Eu me libertei faz pouco tempo, eu tô num processo constante de libertação. Mas o que eu posso dizer para você é que quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu digo, cara, sem medo de errar, sem parecer preconceituoso, eu não tenho medo de falar que eu sou cristão. Quem vai salvar o Brasil não é o PL, não é o Novo, não é o Valdemar da Costa Neto, não é ninguém. Cara, quem vai salvar o Brasil se chama Jesus. Porque o ataque do marxismo é a família, a instituição que Deus criou. É aos princípios e valores da fé cristã, é a moralidade. Então, eu não estou, Paulo, na política porque eu acho que eu quero ser um deputado federal. De verdade, irmão, eu tô cagando para ser um deputado federal. Eu tô cagando para o salário de um deputado. Poucas vezes eu tenho a oportunidade de bater esse papo legal contigo aqui e colocar a verdade na mesa, porque nem sempre o assunto corre para esse lado, mas eu acredito piamente que eu sou um filho de Deus, que eu fui vocacionado, que a minha história ela vem a partir da soberania de Deus que permitiu eu passar por essa maldição chamada MST para que eu pudesse contar para as pessoas a verdade. E eu tô tentando fazer isso. Com a minha limitação, vou pra rua, mostro a incoerência, mas sempre que eu posso eu trago para as pessoas o seguinte. Vamos fazer uma lógica. Eu estava pensando sobre isso hoje, então não é uma teoria, enfim, mas presta atenção. No fim das contas, para o Estado funcionar, o Estado vai existir sempre, é quase impossível ele não existir. Para ele funcionar, o que é essencial? Que haja fiscalização, certo? Por exemplo, eu quero dar o Bolsa Família. Vamos chegar numa convenção aqui que, pô, por um tempo o cara tá passando necessidade, vamos dar um Bolsa Família para ele, tudo bem. Qual que é a coisa mais importante? É a fiscalização. Fiscalizar quem cadastrou, se realmente ele precisa, para não tirar dinheiro de quem deu imposto e vai para outra pessoa que não precisa. Fiscalizar, a pessoa que está fazendo o cadastro tem que ser correta, a pessoa que vai entregar tem que ser correta, a pessoa que vai investigar se está tudo certo tem que ser correta. Então é um processo de fiscalização de um poder legislativo, judiciário, executivo, tem que se autofiscalizar junto com o STF para a democracia funcionar. Tem Então, que fiscalizar o resto do povo para saber se eles estão pagando o imposto certo para que eu possa pegar esse imposto e dar para aquela... Então o Estado só funciona com a fiscalização. E qual que é a coisa mais importante para a fiscalização? A moral. Porque a única coisa que vai garantir que essa fiscalização vai ser correta é a moralidade. Eu sou um agente público, eu preciso te fiscalizar. Você tem dinheiro, eu não tenho. O que você vai fazer? Vai tentar me corromper. Sim. No fim das contas, a única coisa que funciona dentro do governo, dentro dessa esfera democrática, é a moralidade. Então, eu entendo que se a gente realmente buscar... E eu não estou falando de moralizar tudo, ser um moralista. Vamos aqui, todo mundo rezar agora aqui dentro da Câmara dos Deputados. Não é isso. Eu estou falando sobre a minha moralidade. E eu não estou falando que eu sou o cara perfeito, santo, não. Eu estou dizendo que eu decidi que, ao ser pré-candidato a deputado federal por São Paulo, não é sobre ganhar uma eleição, é sobre o que eu não vou perder. Então, a minha missão na política, cara, é fazer o máximo que eu puder, influenciar as pessoas, mas eu não quero perder. Não quero perder minha esposa, não quero perder meu casamento, não quero perder meu caráter, não quero perder a paternidade que eu preciso dar para o meu filho, então meu tempo vai ter que ser bem dividido. Esse é um dos motivos pelos quais o Nicolas Ferreira se tornou, para mim, um líder. E não é um líder porque ele é um deputado influente, tem uma rede social grande, não, porque ele é um cristão genuíno. Eu olho para aquele cara mais novo do que eu, com uma família linda, bem construída, eu olho e falo, cara, é o tipo de cara que eu quero ser na política. E é possível, tem um precedente de alguém que entrou lá e que chegou ao ponto de dizer o seguinte: é difícil me corromper porque os caras têm até medo de fazer proposta indecente para mim. E eu quero ser esse cara, cara. É difícil pra um cacete, não tem outra palavra pra falar, porque todo dia tu é pré-candidato, tem ali gente querendo te trazer pro partido, te oferecendo grana por dentro, por fora. É uma loucura isso aqui, cara. Mas no fim das contas, eu acredito de verdade que eu sou chamado pra, cara, não me corromper, pra buscar ser o mais genuíno possível, diante de tantas desavenças que a política é um ambiente insalubre, mas pra tentar mostrar pras pessoas. E aí, pra resumir e responder a tua pergunta, a minha vida foi uma guerra de doutrinas.
Então, eu recebi a doutrina cristã aos 8 anos. Recebi a doutrina marxista aos 11. Lá dentro, eu me aproximei da igreja, do pastor e do militante. E quando eu desvinculo do assentamento, eu me aproximo da igreja de novo. E uso até aquelas ferramentas ali revolucionárias para ajudar o movimento de jovens na igreja. Então, eu juntava a galera, ia para as praças, evangelizava, pegava violão que eu aprendi a tocar num assentamento, começava a cantar junto com eles. E sempre participei de movimento, sempre tive em movimento. Só que dessa vez o movimento cristão. E, de certa forma, esses princípios e valores, uma vez longe do assentamento, longe da militância, eu fui percebendo, cara, eu nasci para isso aqui, eu fui chamado para isso aqui. Até que quando eu comecei a faculdade de publicidade e propaganda, fiz 1 ano de publicidade e propaganda porque eu queria me profissionalizar. Eu não queria fazer uma faculdade de teologia para virar pastor e depender do salário da igreja. Falei, não, cara, vou me profissionalizar, ganhar dinheiro e aí depois eu faço a teologia que eu tanto quero. Porque eu tinha uma necessidade humana, sabe? Assim, não sei te explicar. Eu precisava conhecer a verdade. E a verdade sobre o homem. Eu estudei antropologia, isso abriu minha mente. A verdade sobre Jesus, cristologia, no seminário eu estudei. A verdade sobre Deus, teontologia. A verdade sobre a igreja, porque eu vou na igreja 3 vezes por semana. Se eu não entender o que é a igreja, para que ela serve, não faz sentido. Eu estudei bibliologia, porque se o livro sagrado dos cristãos é a Bíblia, não faz sentido ser cristão sem conhecer a Bíblia. Então eu estudei bibliologia. Descobri que o Novo Testamento tem mais validade histórica do que qualquer obra da literatura clássica. Não no sentido religioso, mas no sentido histórico. Eu provo, qualquer um que você está comigo, vamos debater, vamos. O Novo Testamento tem mais validade do que as obras de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Por quê? Porque para cada 7 cópias de Platão, você tem 14 mil cópias do Novo Testamento. Para cada tempo temporal entre o pergaminho que Platão escreveu e o pergaminho que nós temos, o vácuo temporal, porque era material perecível, então você tinha que recopiar, e nesse recopiar você pode perder uma palavra ou outra, pode mudar o sentido do texto. Platão, 1.200 anos. Evangelhos, 100 anos de diferença. Então, eu busquei compreender o mundo, de onde eu vim, para onde eu vou, para eu pisar num lugar sólido para eu poder viver minha vida. E eu pisei na fé cristã. Falei, cara, é isso aqui. Eu sou homem, eu sou filho de Deus, eu vou conquistar as coisas trabalhando, não me vitimizando. Eu quero constituir família, eu quero encontrar uma esposa decente, uma mulher que entenda o projeto de Deus comigo e que a gente possa construir uma família e redimir o mundo. Porque redimir o mundo não é o meu discurso que vai redimir, é a minha prática. Então eu penso todos os dias, cara, quando eu vou sair de casa, cara, o que eu posso fazer para ser fiel a Deus, para ser menos vagabundo, porque a gente somos humanos, pecadores, sim, e tentar fazer a diferença com a minha família. Você acha que de alguma forma você tem um sentimento que você foi roubado, que roubaram uma década da sua vida, sim, que roubaram nessa dicotomia entre as doutrinas ali, teve algum momento que você falou assim, cara, é como se eu tivesse sido roubado, meu tempo foi roubado, meu intelecto, agora é claro que você está sendo ressarcido, vamos dizer assim, né, nessas coisas, mas existe esse sentimento? Eu estive conversando essa semana com um cara, eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização, mas um cara sensacional, um advogado, influente, jornalista, analista político, a gente bateu num papo e ele abriu o coração pra mim e falou, cara, pô, tu é tão legal, tô aqui trocando ideia contigo, mas eu não gostava de ti. Assim, não é que eu não gostava de você, eu não gostava do tipo de conteúdo que você faz na internet. Porque eu acho muito superficial, beleza, tu vai pra rua e viraliza o vídeo e tal, mas eu não sei, eu não gostava disso, tô começando a olhar de forma diferente. Eu falei, irmão, de verdade, eu não me importo. Porque eu sei de onde eu saí, cara. Eu nunca prometi pra ninguém, apesar de lançar 3 livros, esse, o mínimo, e fiz parte de um outro livro em collab com alguns nomes da direita, eu sei o salto intelectual que eu dei durante 15 anos atrás, cara. Eu com quase 20 anos de idade, eu era um completo imbecil coletivo, um idiota útil, uma massa de manobra. E eu sei o quanto eu busquei nas madrugadas, estudei, comecei a ler Olavo de Carvalho, entendi minha própria história, comecei a estudar teologia, comecei a estudar psicologia, comecei a buscar o conhecimento. E eu sei quem eu estou me tornando. Eu nunca prometi pra ninguém que eu sou um baita intelectual, apesar de hoje fazer análise política na Revista Oeste, na Bradock Show, na Gazeta do Povo. Eu nunca prometi nada, eu só tô entregando o que eu posso. E eu estou na rua... Coloquei aí nos últimos 90 dias, talvez quase 1 bilhão de impressões só nas minhas redes sociais, mostrando a incoerência das pessoas. Eu estou fazendo isso porque eu sei que a gente está mudando a janela de Overton, cara. Eu sei que
quando a gente faz isso, a gente está mudando o termômetro da opinião popular. Sabe por quê, Paulo? A gente está aqui em São Paulo. As pessoas no Brasil não faziam ideia da dimensão das merdas que um esquerdista que mora em São Paulo pensa. E quando você mostra, os caras ficam, não acredito que esse cara pensa assim. Ontem, postei um vídeo agora à tarde, o cara homossexual, ele falou, eu sou do movimento LGBT e tal. Ele falou, não, eu tenho útero. Acabou, útero, cara. Sabor útero. Sabor útero e tal. E aí você vai pra uma pessoa e pergunta, o Lula é honesto? Mas ele foi condenado por corrupção. Tudo bem, eu concordo. Mas... Foi você que entrevistou uma moça que... Nossa, aquilo lá foi absurdo, cara. Acho que foi tu. Deve ser. Que entrevistou a moça e daí era uma baixinha assim. E aí a pessoa que eu acho que é tu pergunta, tá, mas você continua defendendo o Lula? Eu continuo. Mas se ele te bater, eu não sei se era foi se agora, ele te batesse... no dia da mulher. Foi uma coisa absurda. Era o dia da mulher, eu estava na rua e eu peguei algumas frases misóginas, inclusive, pausa, tá? O Senado hoje estava debatendo se eles irão ou não criminalizar a misoginia. Isso é uma bomba que pode, enfim, mudar o jogo. Pensou criminalizar a misoginia. Como que vai? Quem vai definir o que é misoginia? Eu perguntei pra ela no Dia da Mulher. Olha essa frase aqui do Flávio Bolsonaro. Aí tá lá a frase do Flávio Bolsonaro. Tu vai namorar com ajudante geral? Aquela fala do Lula, né? Sim. Ajudante geral. Pô, tu vai namorar com o cara e quando vê na carteira de trabalho dele é ajudante geral. Pô, cara, vai arrumar uma profissão, cara. Aí ela, pô, ele é um inútil, misógino e tal. E aí ela chega a dizer, nós mulheres não estamos seguras em nenhum lugar mais. E aí eu falo outra frase, essa aqui é do Nicolas Ferreira, e meto uma frase do Lula. Essa aqui é do Romeu Zema, meto uma frase do Lula. E aí ela xinga, ofende o Nicolas Ferreira, ofende o Zema. E eu digo, pois é, mas essas falas aqui são todas do Lula. Ela, não, eu sou petista. Tudo bem, mas você acabou de dizer que são frases misóginas, que você não se sente seguro em nenhum lugar. E aí ela, não, o Lula pode me agredir. Se o Lula me encontrar na rua e me agredir, eu voto no Lula. Isso mesmo. Essa mulher maluca aí. Cara, e eles pensam assim, Paulo. Eles pensam assim, não há moralidade, não há padrão lógico, real, sensato, não há. Eles são uma seita religiosa. E eu tô escancarando isso. Esse trabalho, é como você falou, isso que você faz tem uma importância ímpar, assim. Eu acho que uma das coisas que mais fortalece, é por isso que bomba tanto, é por isso que você falou de 1 bilhão de impressões, é por isso que esse trabalho é tão importante, porque as pessoas, elas precisam, elas percebem essa incoerência tão palpável, assim, nossa, que absurdo, como é que alguém pode pensar isso? Revela para o Brasil todo alguma coisa que está passando na mente de militantes de esquerda, que talvez as pessoas achem, se tu falasse, talvez alguém ia falar, putz, cara, esse Pedro é exagerado, né, cara? Ele fica falando que a pessoa pensa... Não, mas ele viu o vídeo da pessoa falando, ele pode me agredir. Eu vi esse vídeo, então agora não tem como dizer que não. Então esse trabalho, ele é muito importante, ele me remete a quando eu comecei a acompanhar o Mamãe Falei, 8, não sei, mais anos atrás, aí, quando ele fazia essa incursão nas ruas. Esse trabalho de mostrar essa hipocrisia, essa incoerência, ele é imprescindível, assim. E como é que tu teve a ideia de começar isso? Ah, beleza, fiz, tô aprendendo, eu vou pra rua. Apesar de que parece que é como se você tivesse sido preparado, sabe? Igual José ficou 13 anos lá preso, escravo e tal... Era aquele menino ingênuo quando foi vendido, né? Que falava, eu sonhei que eu mandava em todo mundo. Nos irmãos tudo mais velho dele, mandava em todo mundo também. Aí 13 anos ali se ferrando para depois ter a paciência, toda a administração própria, domínio próprio de administrar a não vingança, não se vingar dos seus irmãos e tal. Então ele foi preparado. E ao mesmo tempo que eu te pergunto, parece que meio que você é a resposta. Parece que você foi preparado para isso, né? Sim. Você foi preparado lá dentro, você foi preparado quando você passou fome, você foi preparado quando você não sabia
o que é a incerteza do que eu vou... Porque eu não tenho essa coragem de interpelar pessoas para falar com elas, mas eu imagino o que é a incerteza de alguém sobre o que a pessoa que eu estou entrevistando vai achar na rua, o que vai acontecer comigo, se eu tinha incerteza se eu ia comer no dia seguinte. Então eu acho que é uma preparação que Deus te proporcionou, apesar de... Mas assim, o que te levou? Quando foi o dia que tu fez assim... Putz, eu vou pra rua. Eu vou pegar uma câmera aqui. Não sei se no começo era sozinho, se desde o começo já tinha alguém que te acompanhava. Paulo, a palavra tem muito poder. Eu sou cristão e eu digo para os pais, meu filho vai nascer esse ano, o Kalel, tá vindo aí, em julho, ele nasce. E desde agora, no ventre da minha esposa, eu oro por ele, eu converso com ele, leio a Bíblia e profetizo sobre a vida dele. Falo, Kalel, você vai ser um cara incrível, você vai falar para multidões. Porque a palavra tem muito poder, cara. A palavra, ela cria no imaginário da criança algo que não existia. Você coloca lá. Quando na igreja eu ouvia os pastores, profetas, colocarem a mão na minha cabeça, orar por mim e falarem que eu seria alguém que faria algo importante, olha, você vai falar para multidões. Assim como o Davi, você vai liderar pessoas. Assim como Moisés, você vai ter uma voz de influência. Aquilo fica no meu imaginário. Eu recebo essas palavras. Seja ela você interpretando de forma profética, ou seja, uma previsão, ou de forma profética no sentido, eu declaro isso sobre você. Não importa, isso é muito positivo. E eu me apeguei a essas palavras, que algum dia com a minha vida eu faria algo extraordinário. Porque os homens da Bíblia que eram meus referenciais fizeram e eu também vou fazer. Eu não cheguei aqui eu não estou de passagem aqui. No sentido assim, eu sou turista. Não sou turista, eu sou estrangeiro. E como estrangeiro, eu vim com uma missão. É isso que é colocado para as crianças nas igrejas. Por isso que, cara, pode falar comigo aqui, senta aqui, vamos conversar. Não tem. Quem cuida espiritualmente, psicologicamente do Brasil são as igrejas cristãs, católicas, evangélicas, que trazem princípios e valores. Então, eu acreditei nessas palavras. Mas assim, eu não entendia muito o que ia acontecer com a minha vida. Eu sempre entendi muito cedo que você não pode confundir a soberania de Deus, ou seja, Deus ele tem todo o poder e o domínio da história, com a responsabilidade humana. Apesar de Deus saber tudo, ter todo o poder, você tem que fazer a sua parte. Então eu sempre busquei, sempre fazer a minha parte. Eu me preparei, cheguei em Anápolis, Goiás, para estudar teologia e me dediquei uma década estudando nas madrugadas, estudei grego, hebraico, todas as matérias da teologia sistemática, tudo aquilo, freneticamente e tal. Me preparei para algo que eu ia fazer. Eu queria ser missionário na África, só para você ter uma ideia. Morrer pelo evangelho na África. Quando eu conheci minha esposa, eu falei isso para ela. Você está disposta a morrer comigo na África, passando fome para pregar o evangelho? Ela, tô. Então é você mesmo, vamos casar. Eu casei com ela 1 mês e meio de namoro, cara. Ah, é? Eu pedi ela em casamento. Foi muito rápido. Ela era filha de pastor, já tinha um ensino cristão, então foi muito, muito leve o nosso casamento. Mas Vocês estão casados há quanto tempo? 7 anos. Agora, dia 19 de abril, farei 7 anos. Então, a gente estava preparado para viver algo assim, a nível ministerial, pastoral e tal. Então, eu me dediquei a isso. Eu sabia que Deus ia fazer algo comigo e eu precisava me preparar. Eu estou, no ano de 2022, fazendo isso. Desde que eu saí do MST, nunca me envolvi com política, nunca pretendi, sonhei, pensei em ser vereador, em ser assessor, nada, zero. A minha vida sempre foi, me aproximei da igreja, estudei teologia, participei de projetos sociais, esses sim, sociais, missionários, a missão na África, não fui, mas ajudava projetos que doava chinelo para a África, fazia trabalho social com moradores de rua, dependente químico, levando sopão nas madrugadas, evangelismos de rua de impacto, fazíamos teatro nas praças, falando de Jesus e tal. Sempre fiz isso. Depois formei em teologia, comecei a lecionar teologia e pregar nas igrejas, à noite, pregador e tal. 2022, essa era a minha vida. Até que, em uma conversa informal, num churrasco, um pastor que era assessor de um deputado lá em Goiás, do deputado Major Vitor Hugo, o Richelson Xavier, um amigo meu, ele me apresenta para o Major Vitor Hugo como: ô Major, esse cara aqui é o Pedro Pôncio, ele é ex-MST. Aquela conversa, aquela frase que ele disse mudou minha vida. Porque o Major arregalou o olho, como assim ex-MST? E aí o Major me chama para um canto, ouve minha história, me chama para fazer uma live.
Aquela live gera uma entrevista na rádio da cidade. Fizeram uma arapuca pra mim, não era uma entrevista, era um debate. Eu quase passei vergonha, porque o cara era advogado e a pauta era STF. Eu sabia nada de STF, mais ou menos, enfim... Sabia, entendia ali alguma nuance, mas nada pra debater com um cara de esquerda. Caramba. E aí eu percebo que eu quase passei vergonha. Falei, eu preciso estudar política. Eu estudei muito teologia, mas eu não entendo muito de teoria política. Tive acesso às obras do professor Olavo de Carvalho. Isso 2021, aliás, não é 2022 ainda. Tive acesso às obras do professor Olavo de Carvalho. Passei um ano inteiro lendo Olavo de Carvalho. E aí o Olavo fez eu entender a minha própria história, que ninguém entendia. Por isso eu tinha parado de contar pra todo mundo. Lendo Olavo de Carvalho, entendendo que era marxismo, tudo aquilo, escola de Frankfurt, a minha mente explodiu. Quando é 7 de setembro de 2022, eu tô um pouco mais politizado e eu falo, cara, eu vou fazer um protesto. Mandei fazer aquela camiseta, vai trabalhar vagabundo, o capitalismo é maravilhoso. E eu fui com uma camiseta, um boné e uma bandeira vermelha no 7 de setembro, o famoso 7 de setembro de 2022. 1 milhão de pessoas de verde e amarelo em Brasília e eu de vermelho. Resultado, a Bia Kicis, alguém me levou até ela e falou, Bia, esse aqui é o ex-MST. Ela, eu conheço. Gravou um videozinho comigo de 1 minuto e meio. Esse vídeo explodiu e eu dormi com 4 mil seguidores e acordei com 30 mil e não parava de subir. E aquele dia a minha história mudou. Uma semana depois, o Bolsonaro me chama ao Palácio da Alvorada, conhece a minha história, já tinha publicado meus vídeos na rede social dele e me valida. Tipo assim, olha, gravou um vídeo comigo e tal, vem ser candidato, me convidou na época. Caramba. E eu não quis ser candidato com o Major Vitor Hugo. Ele queria que eu dobrasse com o Major Vitor Hugo, né? Então vem pra estadual e tal. O Major queria, na verdade, e o Bolsonaro meio que reforçou o convite. Você vai ser candidato com a gente e tal. Falei, não, presidente, agora não, eu decidi não sair, eu não tenho domínio ainda para ser candidato, eu não sei como faz uma campanha. Tava muito em cima de fechar a janela partidária. Falei, deixa eu me preparar mais. E aí, comecei a fazer militância. 2 semanas depois, estava aqui em São Paulo, na Jovem Pan. E aí conheci o Marco Antônio Costa, no Mais Um Podcast, virou um amigo, enfim, até hoje é meu amigo, fez o prefácio do livro. Eu sempre fui muito bom de relacionamento, tenho muita credibilidade por onde eu passo. E essas portas foram se abrindo para mim. Foram se abrindo, networking, conhecendo gente. E deputados da direita, todos pediram apoio na época. Gravei vídeo para Zambelli, pro Gayer, para todo mundo ali da direita. Tava no hype. Aí veio pós-campanha, me envolvi naquela loucura de tentar defender o Brasil, entender o que estava acontecendo. O que eu faço? Conheci você lá naquele rolo todo. Pô, vocês já eram referências para mim, que eu já acompanhava o trabalho do Hipócritas. Falei, cara, vou me aproximar desses caras. Vou tentar ajudar o Brasil, vou fazer alguma coisa. E aí veio tudo isso. Depois fui morar em Portugal, voltei. Fui candidato a vereador na cidade, lancei o livro A Face Oculta na Frente Parlamentar do Agronegócio, em Brasília, para 50 deputados federais, lá na FPA. E estava em Goiás, mas insatisfeito porque eu não conseguia ainda emplacar as minhas ideias. Eu queria ir para o embate. Isso que eu faço. E aí, concluindo para responder a sua pergunta. Falei, cara, o único lugar que eu vou conseguir fazer isso, colocar as minhas ideias na mesa mesmo, é São Paulo. Porque lá é a capital intelectual do Brasil, lá nasceu o Foro de São Paulo, lá é a maior metrópole da América Latina, lá a esquerda é organizada e lá eu vou conseguir falar. E eu decidi mudar para São Paulo e fui pra rua. Indo pra rua, meu primeiro vídeo bateu 2 milhões de visualizações, me deu 40 mil seguidores, as pessoas me agradeceram por aquilo, faz mais, continua. Faz quanto tempo mais ou menos? 23? 6 meses. 6 meses. Eu tô em São Paulo há 6 meses. 6 meses? Tudo isso aconteceu nos últimos... Essa recente viralização, esse hype foi 6 meses. Último semestre do ano passado, começou ali? Cheguei em São Paulo com 140 mil seguidores. Eu saí de 200 mil para 1,2 milhão em 90 dias. Caramba, cara. Por quê? Porque eu estava pronto, cara. É o que você falou, eu estava pronto para isso. Vem debater comigo. Eu estive do lado de lá, cara. Eu conheço tudo que vocês pensam. Eu sei como vocês agem. Eu sei o jogo de manipulação que vocês nem sabem que estão sendo manipulados. Eu conheço o teu professor de universidade. Eu sei o que ele pensa, como ele age, por que ele faz. Exatamente. Você sabe exatamente porque você foi doutrinado talvez num nível muito maior do que até os próprios professores foram. Porque o deles foi água com açúcar. O seu não. O teu não. O teu foi... Uma imersão de década, né? Foi e era só a minha história. Era só a minha história, não era nada extraordinário. Mas quando eu fui nesse protesto em Brasília, que a história viralizou, eu recebia... O primeiro dia eu tentei responder às pessoas, no segundo dia eu desisti. Eu recebia milhares, Paulo, milhares de mensagens. Continua contando a sua história, por favor. Escreve um livro, faz alguma coisa. Eu preciso de você, o Brasil precisa de você. Era a campanha do Bolsonaro, né? Então, eu tava
Cara, eu ia ser ordenado pastor naquela semana, naquele período. Caramba. Eu ia vir para São Paulo com a minha esposa, mas para plantar uma igreja. Eu estava pregando nas igrejas, lecionando teologia, nunca quis ser político. Mas as pessoas aclamaram dizendo, por favor, continua, é importante o que você está fazendo. E eu, cara, fui vendo que, cara, será que Deus não me chamou? Não foi para esse momento? E eu não parei mais, Paulo, não parei mais. E tua vida, assim, de uma forma boa, vamos dizer Boa, assim, virou boa. de cabeça para baixo nos últimos, em 6 meses. Eu vinha para ser pastor, agora tô em embates políticos e agora tem pré-candidatura vindo aí e eu já vou caminhar aqui, infelizmente, vai ter que marcar mais uma conversa pra gente colocar o resto do papo em dia, porque a gente tá já com o nosso tempo... Excedeu o horário. O nosso horário aqui já deu, não vamos poder continuar, mas eu quero que tu deixe esse gostinho para as pessoas verem um próximo convite que a gente possa conversar mais, mas já explicando, você é pré-candidato a deputado. Sou pré-candidato. Federal ou estadual? A deputado federal pelo Partido Novo. Então já deixa esse recado aí para as pessoas em 2026, o que vai acontecer com o Pedro Ponço, que há 6 meses vinha para cá, para São Paulo, para pastorear uma igreja e agora está anunciando pré-candidatura. Eu carrego uma frase comigo que diz: o propósito é maior que a proposta. Então eu nunca me movi por propostas humanas. Para mim, tanto faz o salário de um deputado, o status, a fama de um deputado. Eu sei que tudo isso é nada porque antes de chegar a Brasília, eu já coloquei o meu mandato à disposição para perdê-lo. Porque eu não vou parar, irmão. Eu não vou parar de denunciar, não vou parar de falar. Eu tenho pessoas que caminham comigo, assessores, que ficam o tempo todo tentando me segurar, porque se deixar eu falo mesmo. E a vida é difícil. Então, eu de verdade, assim, o que me move é um propósito. Eu acredito que Deus me chamou para isso, para influenciar na política. Eu me coloquei como pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, porque encontrei no Partido Novo os princípios e valores que eu acredito, um grupo de pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar que eu quero ir, que é libertar essa nação. E eu acredito muito que eu estou preparado para isso. Eu estou preparado, eu tenho coragem. Talvez o ativo que mais se precisa para um deputado federal hoje seja coragem. Né? Tem muitos deputados que são grandes intelectuais, mas não têm coragem de denunciar, de colocar a cara a tapa e de colocar o mandato à disposição para perder. O meu mandato já está à disposição para eu ser caçado, para eu perdê-lo, mas eu quero sentar na mesa, olhar no olho de Erika Hilton, olhar no olho de Guilherme Boulos e dizer: eu, pela misericórdia de Deus, sou a verdade que vocês não podem mais ignorar. Eu tô aqui, eu cheguei, vocês enganaram pessoas, vocês manipularam pessoas pobres, vocês mentiram para estar onde estão e eu vim aqui para mostrar para as pessoas a incoerência que vocês vivem, a mentira sobre a qual vocês vivem e que a ideologia que vocês defendem é uma ideologia satânica que faz mal para o nosso país, que é um país cristão. Então coloquei o meu nome mais uma vez, porque eu acredito que chegou o tempo da gente fazer algo, libertar essa nação e não estou preocupado em ganhar, de verdade. Estou preocupado sobre não perder. Não quero perder minha esposa, meu casamento, meus filhos, meus princípios, meus valores. O resto está sempre à disposição. É isso. Agora me veio aquele efeito sonoro de... Uma salva de palmas, de verdade, cara. Parabéns, é uma bomba mesmo. Isso é uma bomba, a tua história, tua experiência, o trajeto que te trouxe até aqui, ele te faz ser essa bomba que você mencionou aqui enquanto você estava falando. Eu quero olhar nos olhos de Erika Hilton, do Boulos e falar as verdades. Então, você é uma bomba naquele congresso. Só uma alfinetada. É que a Erika Hilton, cara, ela teve uma votação pífia quando ela se declarou homem para uma eleição de vereador. É interessante que quando ela se assumiu trans, apesar de casar com um homem trans, e eu não sei como é isso, mas ela é meio hétero, assim, porque ela... Enfim, você entendeu. Ela é hétero, né? É. Ela é uma mulher trans que gosta de um homem trans, ou seja, é um homem e uma mulher numa relação. Enfim. Então, cara, essa galera, eles mentem demais, irmão. Eles estão ali se disfarçando de uma coisa, de outra, porque eles querem poder. E a gente tem que ter coragem de olhar no olho deles e falar a verdade. E não ter medo de ser preso ou não ter medo de perder o mandato. E eu tô ansioso. Amém. Nós todos estamos ansiosos. Obrigado pela tua participação. Antes de eu falar minhas últimas palavras, quero... Tô aqui. Quero lembrar você que nos assistiu até aqui, 1h20 mais ou menos de podcast. Eu agradeço a sua participação. Não deixe de
seguir aqui o Pod Paulo, tanto no Instagram quanto no YouTube, o seu engajamento, o seu compartilhamento, a sua curtida, sua inscrição, ativar o sininho se você está no YouTube, seguir se você está aqui no Instagram, faz toda a diferença para que esse trabalho possa continuar crescendo e alcançar cada vez mais pessoas. Então faça isso. Reitero aqui o meu agradecimento a toda a equipe Atlas e a infraestrutura que eles nos disponibilizaram aqui para fazer esse podcast, essa sequência, né, de podcast que a gente está fazendo aqui. E um agradecimento também especial aos patrocinadores, MIB, Movimento Independente do Brasil. Se você quer internacionalizar o seu patrimônio, diversificar os seus investimentos, você não sabe por onde começar, pode entrar em contato com a gente, está aparecendo aqui no TP, você pode falar com a gente que a gente vai te ajudar. E também o Brasil para Leigo, que é uma plataforma de conteúdo exclusivo que é Brasil para Leigo, tá, pessoal? Às vezes eu falo, eu já me acostumei com o nome, mas é que é uma brincadeira, uma sátira, né? Mas uma homenagem também a Brasil Paralelo. Nós queremos a Brasil para Leigo, né? Que é uma plataforma também de conteúdo exclusivo, onde vai ter sátira, vai ter jornalismo, vai ter político, vai ter educação. Então, vai ser bem legal. Se você quiser, tá aparecendo aí no TP também, você pode entrar e descobrir. Será muito bem-vinda. Então, Pedro, eu quero te agradecer. Reforço aqui, a gente vai ter que marcar em breve uma nova entrevista aqui para a gente continuar falando, que tem muita coisa. Eu quero agradecer aos presentes que você me deu aqui, o mínimo sobre o MST, a face oculta do MST. Obrigado por você brindar a nossa nação com responsabilidade sobre aquilo que Deus te deu, né? Porque você poderia pegar tudo isso que aconteceu com a tua vida e a tua história poderia ter sido completamente outra, né? Você poderia ser, sei lá, poderia estar do lado deles, poderia estar ganhando bastante dinheiro, manipulando, ajudando a manipular pessoas. Você poderia ganhar muitas concessões, você poderia ganhar coisas que a gente sabe que o lado de cá é tão difícil de conquistar, às vezes uma lei de incentivo, alguma coisa assim. Você poderia estar surfando em tudo isso. Então eu te agradeço por nos brindar com o teu intelecto, empenhado em trazer a verdade, e já tem aqui duas publicações, dois livros, né? Esse livreto e a face oculta do MST também, e pelo trabalho que você tem feito, que o crescimento exponencial que você está vivendo, ele é apenas um reflexo daquilo que você aquilo que você está fazendo representa para o povo brasileiro, que se sente representado quando te vê fazendo isso. Então, te agradeço muito e obrigado por você ter aceitado esse convite aqui. Já tinha aceitado da outra vez, né? Mas a gente acabou não conseguindo e também prontamente aceitou para essa vez. Te agradeço muito. Vai lá e vai para cima deles, cara. Não tenho dúvida. Vai ser... caixa. Você vai... Esse ano aí vai ser para você se tornar deputado federal e incomodar eles lá no vespeiro, lá no ninho, no covil das cobras lá. Então, te agradeço por tudo isso, te agradeço por ter participado aqui do nosso podcast. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, meu irmão. Conta comigo e vamos libertar essa nação. Amém. Não tem mais volta. Amém, é isso aí. Então, vocês já sabem, Pedro já é pré-candidato a deputado federal por São Paulo mesmo, vai vir por São Paulo. Vai ter um time bom no que vem lá no Congresso Nacional, com certeza. Os Vingadores. Os Vingadores, é isso aí. E agradeço de novo, Pedro, e agradeço você que ficou aqui durante perto de 1h30 aqui nesse bate-papo que a gente teve. Vai ter parte 2 em breve para o Pedro continuar contando essa história, detalhes que às vezes não contou. Na verdade, se fosse, dá para fazer um curso aqui de várias horas aula aqui para compreender tudo aquilo que ele passou. Quem sabe não vira um filme, um dia, uma série. O que Deus tem preparado aí para a gente, né? Preenchendo as lacunas, inclusive da guerra cultural que a gente atravessa hoje em dia. Então, obrigado, se inscreva, curta, compartilhe, ajude esse trabalho a crescer e a gente se vê no próximo Pod Paulo. Até mais. Valeu.